capítulo 1, versículo 1 a 3, amém? Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1 a 3. Acharam aí? Hebreus 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo quais também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Te louvamos nessa manhã e declaramos que tu és exaltado, Senhor, que tu estás assentado num trono de majestade nessa manhã, reinando sobre os céus e a terra, Senhor. Por isso pedimos a ação do teu Espírito Santo nessa hora para que nos mostre a sua pessoa gloriosa e bendita, Senhor. Que nós oramos nessa manhã, agradecidos em nome do teu Filho, Pai. Eu tenho compartilhado um pouco sobre o livro de Hebreus, né? Porque Hebreus ele é um daqueles livros maravilhosos do Novo Testamento que, nesse tempo que a gente vive como igreja, como comunhão dos santos, acredito que a gente precise muito de entender o sentimento de Paulo, né, que escreveu o livro de Hebreus. E Paulo trata nesse livro sobre a superioridade de Jesus Cristo. Trata sobre a posição de Cristo na sua superioridade, na sua exaltação, na sua majestade. Logo no capítulo 1 até o 4, Paulo trata disso. Ele também trata sobre esse sacerdócio de Cristo. Nessa ascensão gloriosa, Cristo é aquele que está intercedendo, orando pelo seu povo na terra. Ele é aquele sumo sacerdote, né? Que Paulo chega a chamá-lo da ordem de Melquisedeque. É lindo, né? Não é um sacerdote terreno, que, como da linhagem do sacerdócio de Arão, que era um sacerdócio da terra, mas é um sacerdócio celestial que Cristo hoje está orando pela igreja. Eu acredito que a gente só poderia estar de pé pela intercessão de Jesus Cristo, pela oração do Filho de Deus. Quantas causas, quantos problemas, quantas dificuldades, quantas tribulações, irmão, para tirar a gente dessa posição em Cristo. Só mesmo o sacerdócio celestial de Cristo para guardar o nosso coração. Isso está no capítulo 4, ali vai até o capítulo 7, e no finalzinho do capítulo 7, entrando no capítulo 8, Paulo mostra que esse que é o nosso sumo sacerdote eterno, ele tem um ministério sacerdotal. Não é só um sacerdote, é um ministério. O serviço do Filho de Deus hoje, ministério, no grego significa diaconia, é aquele que serve. Qual é o serviço de Jesus Cristo hoje? O que Jesus Cristo está fazendo lá no céu? Ele está orando pela igreja no seu ministério. Isso vai até o capítulo 8, 10, no finalzinho. Já entrando no capítulo 10 até o 12 em diante, Paulo mostra que tudo isso, a posição de Cristo, o seu sacerdócio, o seu ministério, ele mostra que é os nossos privilégios. Qual é o privilégio do crente? É ver a posição de Cristo como Filho de Deus, é ver o sacerdócio de Cristo como intercessor e ver que Cristo agora, no Santo dos Santos, celestial, está ministrando pelo seu povo. Esse é o nosso privilégio. O nosso privilégio não é o que a gente pode herdar de Jesus, de bênção, carro, casa, saúde. Tudo isso o Senhor dá. Mas o Senhor diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então isso são as coisas demais, mas o principal é nós olharmos a posição de Cristo, o sacerdócio de Cristo, o ministério de Cristo. Por quê? Quando Paulo vai terminando a carta, essa epístola, ele nos chama a entender que a gente deve viver como cristão.
Se vemos Cristo nessa posição, nesse sacerdócio, nesse ministério, se eu posso desfrutar desse privilégio como igreja, como filho de Deus, e vamos ir mais longe, isso tem que mover o meu comportamento. Não tem como ser cristão na igreja, entre aspas, e em casa de outra maneira. Ou em casa você é cristão e na sociedade você não é cristão. Então, o capítulo 13, 1 a 25, finalzinho, eu estou fazendo um esboço da carta para a gente entender o conteúdo dela. Paulo trata justamente disso. Se você é cristão, você tem que bater aquilo que você crê, tem que dizer aquilo que você é. Não adianta você falar que é um cristão e você não vive como um cristão. Então, só que Paulo inicia o capítulo 1 dizendo que Deus fala. A coisa mais brilhante do universo é que Deus criou seres para falar. Os seres humanos não gostam de falar, a mulher gosta de falar muito, né? Quem mais fala? São as mulheres. Se deixar essa reunião na mão das irmãs, acabou. Todo mundo fala e fala e fala. Os homens são mais contidos quando falam. Mas aqui, Paulo está dizendo, havendo Deus outrora falado, irmãos. Por que Deus precisa falar? Porque a maneira de Deus se comunicar com o homem é através da sua revelação, só que essa revelação é uma revelação que ele transmite com voz. Deus não é um Deus que está lá no céu, assim, e vai se comunicar pela natureza, simplesmente. Não, Deus vai falar. Você acredita que Deus fala? Que Deus pode falar? Só que a maneira que Deus fala, Paulo diz que é de muitas vezes e de muitas maneiras. Ou seja, Deus é até repetido. Tem coisas que Deus vai falar e Deus vai falar. Só que Paulo diz aqui que Deus nos falou pelos pais. Quem são os pais? A gente precisa entender que quando Deus fala, Deus usa uma coisa chamada agente humano. Deus não fala de forma étérea no céu perdido, uma voz perdida. Deus vai usar homens para falar aquilo que está no seu coração para os outros homens. Só que essa comunicação aos pais que receberam essa revelação, a palavra revelação no grego tem um sentido de tirar o véu, aquilo que ninguém via, ninguém entendia, ninguém compreendia, e de repente Deus aparece num jardim, depois de criar o homem, colocar o homem no jardim diante da árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a coisa mais bela é que diz que quando o dia ia virando, quem ia no jardim? Deus. Para falar com Adão e Eva audivelmente. O texto diz em Gênesis, né, 3:8, que na viração do dia Deus falava com Adão e com Eva. Então Deus sempre quis falar. Deus criou o homem para falar com o homem. Deus criou o homem para verbalizar, irmãos. Deus é um Deus que fala, amém, irmãos? Deus falou pelos pais. Não só com Adão, mas também Deus falou com Abraão. Como que Deus falou com Abraão? Em visões, visita pessoal. Houve um tempo que Deus visitou, porque Deus queria destruir Sodoma e Gomorra. E Deus foi e fez uma visita a Abraão. Quando Deus chegou lá, a Trindade, diz que eram 3 homens, né? Segundo os estudiosos, era uma teofania, uma manifestação da presença de Deus na terra. Deus veio numa corporificação humana. Deus desceu aqui como homem. E quando a Trindade chegou e entrou na casa de Abraão, o que Deus fez? Deus falou com Abraão. E Tiago, capítulo 2, versículo 23, lindamente Tiago diz assim, ora, quando Deus fala, qual é a nossa reação ao falar de Deus? Tiago diz assim, interpretando Gênesis, ele diz assim, ora, Abraão creu em Deus e isso se tornou a justiça de Abraão, irmão. Quando Deus fala, Deus gera fé no nosso coração. O falar de Deus, a revelação de Deus, a manifestação de Deus da sua palavra é para gerar uma coisa chamada crença, porque ninguém nasce com crença, ninguém nasce com fé, ninguém acordou, agora eu tenho fé, você tem fé natural. Hoje eu tive fé que eu ia no banco pegar o dinheiro para ir embora mais tarde. Eu tive fé que eu ia voltar a tomar café com um casal aqui. Eu tive fé que alguns irmãos iriam reunir, mas essa fé não me salva.
A fé que salva, aqui Tiago 2,23, diz que é a fé que se tornou a crença de Abraão. Deus falou com Abraão: Abraão, eu vou destruir aquela cidade. E Abraão também verbalizou. Deus falou e Abraão também falou: Senhor, se houver um justo. Imagina, irmãos. Que lindo, né? Deus falando e Abraão falando. Então, Tiago diz que esse falar justificou Abraão, e Tiago diz assim: e ele foi chamado de amigo de Deus. Sabe o que Deus quer falar? Falou com Adão, falou com Abraão, porque ele quer ser o nosso amigo. Às vezes, os jovens aqui, a gente acha que os nossos melhores amigos são aqueles que andam do nosso lado, caminham conosco. Vou dizer para vocês, jovens, seu melhor amigo, Hannah, sua melhor amiga, o seu melhor amigo Deus, é Deus. É quando Deus fala, é quando Deus te chama, é quando Deus manifesta seu coração para você. A gente tem que ter amigos, faz parte do nosso comportamento, nosso crescimento. E na vida social, não só os pré-adolescentes, as crianças, os irmãos mais velhos, todos nós precisamos ter pessoas para se relacionar com elas. Mas a gente precisa muito mais da amizade de Deus. Quando Deus fala, Deus manifesta o seu coração para nós. Não só Abraão, mas também Jacó. Deus também falou com Jacó. Só que Jacó fez uma tramóia. Jacó enganou Esaú, tomou o seu direito de primogenitura e fugiu, porque ficou com medo que agora Esaú ia matá-lo. E nessa fuga do seu irmão, ele foi atravessando, chegou num lugar, e quando chegou naquele lugar, ele teve sono. O que ele fez? Ele pegou uma pedra, colocou como travesseiro, deitou na pedra. Enquanto Jacó estava deitado na pedra, Deus falou com Jacó. E diz assim um texto, lá em Gênesis 28, 11 e 12, que é o sonho de Jacó, diz assim: tendo chegado a certo lugar, Jacó passou a noite e tomou uma pedra e fez-lhe como travesseiro e deitou ali, dormiu e sonhou. Como que Deus falou com ele? Através de sonho. E diz assim, ó: e posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam. Ali já era uma manifestação da pessoa de Cristo. Qual era o propósito de Deus? Deus já estava mostrando. Se lembra que Jesus fala no Novo Testamento? Natanael, o filho do homem, é aquele da visão de Jacó, que ele viu subindo e descendo. Está falando de Jesus, irmãos. Da sua encarnação, que ele viria para salvar o homem dos seus pecados. Então, olha só, Deus está falando não só com Adão, não só com Abraão, mas Deus também está falando com Jacó. E através desse sonho, Deus manifestou o seu propósito para Jacó. Como a gente precisa que Deus fale, irmãos. Sabe o que está acontecendo com a igreja? A igreja não precisa de sonho para Deus falar com ela. A igreja não precisa de uma teofania, uma corporificação de Deus, da Trindade descendo na terra para falar com ela. A gente não precisa de uma voz simplesmente audível, como Eva e Adão no jardim do Éden. Nós vamos ver aqui como Deus fala hoje, gente. Como é a maneira de Deus falar. Houve um tempo que Deus também falou, não só aos pais, mas também... Olha o texto diz assim: muitas vezes e muitas maneiras aos pais e também pelos profetas. Quem são os profetas? Hoje está na moda, né? O que os cristãos estão procurando hoje, agora, nesse exato momento? A maioria que não está na EBD está atrás de culto de profecia. Está atrás que Deus fale. Eu preciso de uma direção de Deus. Eu preciso ouvir Deus falar. Eu preciso que Deus me dê uma direção, irmãos. Nós não precisamos de profeta, irmãos. Nós não precisamos de sonho. Nós não precisamos de uma nova direção espiritual. Deus já falou através do seu Filho, através da pessoa do seu Filho gloriosa. E hoje nós temos as Escrituras para nos guiar, para nos direcionar, para nos manter como filhos de Deus. Mas Deus falou através dos profetas. De Jeremias 7,25, assim: desde o dia em que vossos pais saíram do Egito. A trajetória é longa. Desde que Deus tirou Israel do Egito.
cruzou o Mar Vermelho. Quando entrou na terra, irmãos, a história é justamente essa. Olha como Jeremias diz: ele enviou seus servos, os profetas, para falar desde toda a madrugada. Deus nunca deixou de falar. Só que a verdade é que Israel não ouvia a voz de Deus. Hoje é a mesma coisa. É profecia atrás de profecia, revelação atrás de revelação, sonho atrás de sonho, e fala, eis que eu te digo, e assim diz o Senhor, mas as pessoas não seguem a vontade do Senhor. E Amós 3,7 diz assim, o profeta Amós: certamente o Senhor, Deus, não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então a história de Gênesis a Malaquias é uma história profética, Deus falando. Deus levanta Isaías, Deus levanta Abacuque, Deus levanta Sofonias, Deus levanta Moisés. Deus fala, irmãos. Deus falou a Adão, Deus falou a Abraão, Deus falou aos profetas, Isaías, Jeremias, Sofonias, Abacuque. E qual é o final de Malaquias? Você já leu o último livro da Bíblia? Qual é o último livro da Bíblia? O que diz? Sentença de Deus contra Israel. Deus falou pelos pais, Deus falou pelos profetas. A história do Antigo Testamento era o povo indo, idolatrando. Deus levanta o profeta. Eles são aqueles que, como atalaia, chamam a atenção para botar o povo de novo na direção de Deus. E Israel não ouviu. Olha o versículo 3 de Hebreus 1, diz assim. Versículo 2. Mas nesses últimos dias, aleluia. Quais são os últimos dias? Hoje está em ascensão movimentos que só falam dos últimos dias. Você vai no Instagram, último dia. Vai no YouTube, último dia. Os nichos mais famosos é os últimos dias. Tem gente até acreditando que a grande tribulação já começou, que eles têm que se esconder numa ilha, porque o anticristo já surgiu. Tudo mentira. Os últimos dias aqui que Paulo está dizendo são os dias da encarnação, do viver humano, da morte, da ressurreição, da ascensão, da glorificação de Cristo. Quando Cristo se encarnou, viveu 33 anos e meio nessa terra, os últimos dias de Deus começou para a gente. É com a vinda do Filho de Deus. Nós não estamos esperando os últimos dias no sentido só escatológico. A escatologia já começou. Amém, irmãos? Nós não estamos aqui defendendo o surgimento da besta, o falso profeta, o anticristo, como que vai nascer na União Europeia, na Ásia. Não, irmão. Nós estamos nesses últimos dias. Já começou, irmão. Nós não vamos ficar especulando de onde que vem o anticristo, de onde que vai nascer na União Europeia. Não, irmão. Paulo está dizendo, nesses últimos dias, a revelação de Deus está no Filho. Você quer ouvir Deus falar? Não olha para os pais, nem para os profetas. Olha para Jesus. O falar de Deus está no Filho. Jesus Cristo é a palavra final e completa de Deus ao homem. Não precisamos do assim, diz o Senhor. Nós precisamos de João 1. Amém? Não precisamos de um novo profeta, de um ministério profético. Não, irmãos. Você quer ouvir Deus falar? No princípio era o verbo. Qual é o nome? Verbo. Verbo é o quê? No grego, logos. Vem de lógica. É verbalizar. Quando Deus quis falar. 1 Coríntios, Paulo diz assim, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, irmãos. Deus agora quer falar. E o verbo, a palavra eterna, a palavra pré-encarnada, a palavra pré-existente, a palavra que criou os céus e a terra, agora se encarna e plenamente encarnado ele fala com o seu povo. Olha a história de João 2. Eu não sei o que fazer, o meu casamento está perto de acabar. Minha vida está sendo destruída. Vai ler João 2. Depois que o verbo se faz carne, primeiro lugar que ele vai verbalizar é para o casal. Repreende a Maria. O que tem eu contigo, mulher?
Não é chegada a minha hora, mas traz a taça, traz a água, traz a talha. Ele transforma a água em vinho. O verbo está operante. A palavra está agindo. João 3, vem Nicodemos de noite, com medo dos judeus, dos fariseus, e chega para Jesus porque ele viu o sinal nas bodas de Caná e fala para Jesus, bom mestre. Jesus fala para eles, Nicodemos, importa que você nasça de novo. Qual é a palavra de Deus? O Logos de Deus é o novo nascimento. Irmãos, você quer ouvir Deus falar? Deus só fala para aqueles que experimentam o novo nascimento. Por isso que as pessoas estão confusas na congregação. Não nasceram de novo, semana após semana no culto, dia após dia na reunião, em tal lugar, e vai para lá e vem para cá. Jesus falou assim em João 3,7, o vento sopra onde quer e não sabe de onde vem, assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus, irmãos. Por que o verbo se fez carne? Para passar num casamento e também para mostrar que só poderia haver pessoas que vão entender a palavra, a revelação, o falar de Deus, se nascer de novo da água e do Espírito. Irmão, o que está cheio de gente na igreja agora, nessa manhã, que não são filhos de Deus. Estão lá porque quer a cura, quer o milagre, quer a libertação. Não, irmãos. Nós seguimos Jesus porque ele é o verbo encarnado de Deus, a palavra de Deus, que fala o propósito final de Deus para nós. Não temos nada. Quando um irmão falou assim para mim, o seu problema é que você não crê em profecia. Falei, creio. Ele é mesmo, irmão. Falei, creio. Só que ela está registrada em 66 livros. Ele, mas onde está esse livro? É a Bíblia, irmão. A profecia, o falar de Deus. É a Bíblia, irmãos. É a palavra. Um irmão contou, vou contar de novo. Ele estava meio turbado. Estava meio atribulado. Deus, fala comigo. E orou e Deus não falou. E pediu uma profecia e Deus não falou. E tinha uma menininha, tipo essa casa aqui do lado, brincando igual a Hannah, olhando, e ele ali clamando, fala Deus comigo. A menina olhou e falou, vai ler a Bíblia! Irmão, que tem de gente atrás de revelação, profecia, sonho, mistério. Vai ler a Bíblia, gente. Tá aqui o livro, tá aí a Semana da Reforma Protestante. Isso aqui tá banhado no sangue dos mártires. De Tyndale, John Hus, Agostinho. Isso aqui não é um livro comum, não, irmão, que você achou numa biblioteca e não. Isso aqui teve pessoas que morreram por esse livro. E hoje a gente nem ama o livro. Nem quer o livro. Perguntaram ao irmão, aquele homem do céu, semi-analfabeto, foi falar numa conferência no Brasil. Ele só citou a Bíblia. Ele nem pregou. Ele saiu citando as escrituras e abalou os irmãos. E na entrevista perguntou, mas de onde você tirou isso tudo? Ele falou, porque a China é comunista e nós não podemos ler a Bíblia. Então, se nós tivermos uma parte de Gênesis, a gente tem que ler a Bíblia, literalmente tem que comer a Bíblia. Pega aquela parte, pica, lê, você tem que gravar, porque se os soldados comunistas te pegar com o livro na mão, você é o quê? Morto. Aí o repórter ficou olhando para ele sério. Ele falou, e vocês não amam a palavra. Vocês fazem pouco da palavra. Ele falou, enquanto eu falava, eu vi vocês no tablet, eu vi vocês no celular. Eu vi vocês olhando para o alto. Meu irmão, olha o versículo 3. Paulo diz assim, ele é o resplendor. Minto, versículo 2. Nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro. Aquele por quem ele fala, ele é o dono de tudo. Ele não só fala, mas ele é aquele que nessa conjuntura, ele é herdeiro porque
Ele é o Criador, irmãos. O que ele fala com usura, com poder, com glória, com legitimidade no seu julgamento? Se lembra quando ele falava? Os judeus falaram assim, ele não fala como os escribas e os fariseus. Diz assim, ele fala como quem tem autoridade. Por quê, irmãos? Ele não é simplesmente alguém que leu o Antigo Testamento nos dias dele, de Gênesis a Malaquias, que não tinha o Novo. Então Jesus lia qual Bíblia? Qual era a Bíblia de Jesus? Vai? Qual era a Bíblia de Jesus? Qual é a Bíblia de Jesus? Qual era o livro da Bíblia que Jesus tinha na mão? Era o Antigo Testamento. Só que a gente acha que Jesus ficou lendo o Antigo Testamento. Não, irmão. Ele leu. Só que quando diz aqui que ele é o herdeiro, ele é o que possui tudo. A revelação era ele, a manifestação da revelação era ele, a palavra final era ele. Por isso que quando o Salmo 2,8 diz, o salmista diz assim, pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra como a sua posse, irmão. Ele é dono de tudo. Tudo que existe no universo, Jesus é o herdeiro dessas coisas todas. Quer ver? João 1,3 diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e nada do que foi feito sem ele se fez. Ele é herdeiro, porque ele é criador e como criador ele não foi criado, entendeu, irmão? A seita, a testemunha de Jeová diz que Jesus foi criado. É mentira, é heresia. Quer ver? Colossenses 1,16 diz assim, pois nele, em Jesus, todas as coisas foram criadas, coisas no céu, na terra, visíveis, invisíveis, tronos, soberania, principados, potestade, tudo foi criado por ele, por meio dele. Ele não é criado. Ele é o Criador. Aonde Jesus estava como herdeiro de todas as coisas? Tem um provérbio, Provérbio 8, 27 a 31, que Salomão mostra onde Jesus estava quando o universo foi criado. Você sabe onde Jesus estava? Lá em Gênesis 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. Olha como Salomão vai dizer. Salomão diz assim, quando o Pai preparava os céus, aí o Filho estava. Olha isso aqui. Quando ele traçava os horizontes da face do abismo, quando formava as nuvens nos céus em cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar, os seus... Já viu que o mar tem limite? Sabe quem fixou aquele limite? Que você fala assim, eu estava lá em Maricá, e o Derek falou assim para mim, olha, irmão, vem até aqui, faz uma lagoa, mas não passa daqui. Eu lembrei de Provérbios. Ele fixou. Ele colocou um perímetro para o mar. Por isso que o mar não passa. Já viu que você fica lá? Só se houver furacão, tsunami. Só quando tem esses furacões igual teve agora, que varreu a costa da Flórida. Mas aqui, Salomão está dizendo que ele colocou limites no mar para que as águas não passem os seus limites. Esse é Jesus, irmãos. Olha só, e Salomão continua, quando ele compôs os fundamentos da terra, então eu estava com ele, com o Pai, e eu era o seu arquiteto. Era assim, o Pai ia criar o céu, falou, filho, como a gente vai delinear? Desenha, filho. E o filho foi arquitetando. Já viu um arquiteto? O arquiteto vem com a planta, irmãos. Olha que sonância havia entre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho como arquiteto, e Salomão diz assim, todos os dias eu estava me deliciando quando ele criava. Irmão, as delícias do Pai era a arquitetura do Filho nesse plano. Por isso que Paulo diz, ele é o herdeiro de todas as coisas, que ele arquitetou com o Pai, ele delineou com o Pai, e Salomão, ele vai mais longe, e ele ainda diz assim, eu me alegrava no seu mundo, habitável
e achando as minhas delícias com os filhos dos homens, irmão. Depois que tudo ficou pronto, quando Deus falou e disse Deus, é muito bom. Quem estava se deliciando nessa bondade divina era o Filho. Como a gente precisa resgatar uma visão que Jesus é o herdeiro de tudo. Testemunha de Jeová está aí. Que desgosto. Cortei a rua ali, compraram um terreninho e fizeram mais um salão ali. Isso é um desgosto. Essa seita é maligna, diabólica. Ela nega a encarnação de Jesus, que ele é o Filho de Deus, que ele é eterno, que ele é sem princípio, que ele é sem fim, que ele é da ordem de Melquisedeque, que ele é o Logos, que ele é a palavra de Deus. Eles insistem que Jesus é um Deus pequenininho. Não, irmãos. Olha Provérbios 8, Salomão está dizendo que ele fez o universo por meio de Jesus. Vou mais longe. João 17, 5 e 24. João diz assim: e agora me glorifico, ó Pai, consigo mesmo, com a glória que eu tinha junto a ti, antes que o mundo fosse criado. Por isso que ele é o herdeiro, irmão. Ele não é uma criatura como nós, criado na segunda parte do sexto dia, na criação original de Deus. Ele está desde toda a eternidade. E João vai mais longe. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Porque tu me enviaste, eu estava contigo, irmão. Como a gente precisa entender 3 coisas. Cristo é quem? Primeiro, Paulo diz, olha como ele diz, ele é o Criador. Ele é o herdeiro. E para finalizar, o versículo de número 3, Paulo diz assim: ele que é o resplendor da glória, a expressão aqui nem precisa falar, né? Quem é Jesus? Ele é a imagem exata de Deus. Ele é quem revela Deus, ele é quem mostra Deus. Ah, eu quero conhecer Deus. Filipe, né? Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Aqui, assim como Jesus falou para ele, quem vê a mim, vê o Pai, porque quem via Jesus, via quem? Via a manifestação do resplendor da glória e da expressão exata do ser de Deus. Conhecer Deus a partir da encarnação de João, capítulo 1, versículo 1 adiante, é olhar para Jesus, irmãos. Por isso que não há ser comparado a ele. Estão comemorando o dia da apodrecida do norte. É apodrecida mesmo. Porque ela não é deusa. Ela foi uma mulher criada por Deus. Que foi visitada pelo anjo Gabriel. Que ela recebeu uma promessa, sim, que seria a mãe de Jesus. Mas ela não é a mãe de Deus. Amém, irmãos? Ela é a mãe do Filho de Deus. Mas quem gestou Jesus no ventre de Maria? Por isso que nós não adoramos a Maria, mas nós temos assim algo do coração de respeitar Maria. Cremos no propósito de Deus, Deus usou Maria para gestar Jesus, mas depois que Jesus nasceu, vocês sabiam? Que depois que Jesus nasceu, Maria teve relação com José e nasceu filhos e filhas. Ela era uma mulher como qualquer outra. Só que Deus deu a graça dela ser a mãe de Jesus. Nada mais, nada menos. Mas Jesus é que é digno de adoração. Jesus que é digno de louvor, porque Paulo diz aqui que ele é o resplendor da glória do seu ser. Aí Paulo diz assim, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação pelos pecados. Aqui, irmão, nós vamos terminar aqui. Então temos Jesus como herdeiro, herdou tudo, criador, e Jesus como nosso o que aqui? Quem que purifica pecado? Fala para mim. Redentor, amém? Ele é o salvador, irmão. Quer ser salvo? Quer ser salva? Ele é quem purifica os homens dos pecados. Maria não purifica os homens do pecado. São Pedro não purifica os homens do pecado. Nenhuma entidade purifica homem de nada. Então, irmãos, Colossenses 1,14 diz assim: no qual temos a redenção, o perdão dos nossos pecados.
A coisa mais grave que houve no universo, depois do homem criado, Gênesis 1 e 2, foi a queda em Gênesis 3. E isso trouxe um dano, que a gente chama de transgressão. Paulo diz que houve uma tragédia, que a gente chama de pecado, um cataclisma no universo. Efésios 2, 1 a 3, Paulo diz que ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos, transgressões e pecados. Então o homem criado num estado original perfeito, para adoração a Deus, consciência de Deus, a presença de Deus, a voz de Deus, de repente ele sucumbiu e ficou escondido atrás de uma moita, que a Bíblia chama de figueira. Ficou escondido, pegou a folhinha da figueira e fez um tapume, porque até então eles não entendiam a sexualidade. Por que a gente usa roupa? Porque a gente tem sexo. Já viu? Teve um doido que ficou pelado, deram uma chicotada nele, amarraram e levaram. Não pode. Depois da queda, a era da inocência acabou. Agora nós vivemos a era do governo humano, a era da consciência. Nós somos conscientes que somos pecadores. Até quem diz assim, um irmão estava pregando para ele e falou assim, pecador é você, eu não sou não. Tá aqui, irmãos. Tá aqui, quer ver? Romanos 3, 24 a 26, Paulo diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs no seu sangue, como propiciação para manifestar a sua justiça, tendo Deus tolerado e deixado impunes os pecados cometidos no passado, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Esse homem caído, Deus não desistiu dele. Primeira menção de salvação, entendo o que eu vou falar, não acontece na cruz, amém? A gente fala muito da cruz, a cruz de Jesus, a cruz de Jesus, mas a cruz é manifesta no Éden. A primeira menção do cordeiro morto está no Éden, irmãos. É um pré-anúncio, uma prefiguração, estava apontando para o futuro, para aquele cordeiro de João 1, 29. Quando João Batista viu Jesus vindo, ele falou assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão, a tragédia foi tão grave que afetou o universo, afetou o mundo, o cosmos. Não sei se você sabe. Por que o mosquito te pica? Porque ele é caído. Por que a cobra pica? Porque ela é caída. Por que o cachorro morde? O daqui não, o daqui morde o pé. Mas ó, morde. Pegou o pé de Marlon, pegou o meu, que ele é caído, irmãos. Mas aqui, Paulo está dizendo, ele fez a redenção, a purificação dos pecados. Aí Paulo termina assim, aqui está a nossa segurança. Por que nós somos salvos? Porque ele nos purificou, nos libertou dos nossos pecados. Ele, como nós cantamos, graças a Deus pelos hinos bíblicos, né? Colossenses 1,14, 13 e 14, ele nos transportou, irmãos, do império das trevas para o reino. Isso que a gente está cantando aqui hoje na reunião não é uma invenção nossa, não, é da Bíblia. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ah, irmãos. Como foi isso? Depois que ele morreu na cruz, ele fica aqui na terra. Um período depois ele ascende aos céus e Paulo diz que é aqui que está a nossa segurança da salvação. Ele se assentou à destra de Deus nos céus. É por isso que você não cai, mesmo em tristeza, desânimo, vontade de parar, não quer reunir, não dá vontade de ir embora, fala, vou largar tudo. Ah, essa igreja aí não dá certo. Esquece, irmãos. Aquele que te salvou, te purificou, te libertou, te transportou do império das trevas para esse outro reino, ele não está sentado na terra, irmãos. O trono de Jesus, irmãos, é os céus. Atos 7, quando Estevão estava sendo apedrejado, Atos 7, versículo 51, diz que Estevão viu o céu aberto.
A Estevão testemunha quem ele viu. Ele viu o Filho do Homem à destra de Deus em pé, irmãos. Campbell Morgan, no comentário dele de Atos, ele diz que a urgência que Cristo tem em buscar o seu povo é tão urgente que Estevão já ouviu de pé. Se lembra que nós cantamos? Ele virá, irmãos. Ele vai vir, irmãos. Tudo aponta. Não sei se você percebeu, fiquei acompanhando a trajetória daquele furacão. Irmãos, um grupo, ligado à NASA entrou no olho do furacão. Irmãos, Jesus está voltando, irmãos. Nunca houve coisa tão... Alertou, o mundo inteiro ficou em alerta. Ele virá, irmãos. Então não desanima, não perde a frequência, não deixe de reunir, não deixe de congregar, participa do discipulado, continua, prossegue, não perde o tino, continua. O momento mais trágico para Estevão era a morte. Estevão orou, Pai, perdoa-lhes, igual Jesus orou na cruz, porque eles não sabem o que fazem. E no momento que Estevão orava, diz que ele respirou para entregar o Espírito, os céus se abriram, irmãos. Vai nessa frequência, mesmo parecendo que a gente vai entregar o Espírito, né? Você já sentiu assim? Parece que você vai entregar a sua vida. Eu acho que eu vou, agora eu vou. Mas Deus nos dá mais um tempo aqui. Então o que Paulo quer mostrar aos hebreus é que eles não deveriam parar. Não parem, porque a palavra não está com os pais, não está com os profetas. Hoje ele fala pessoalmente com a gente. Ele fala contigo? Ele fala, irmãos. Você vai à palavra, o que você escuta? A palavra de Deus. Você vai reunir para estudo bíblico, o que você escuta? A palavra de Deus. Você vai compor um hino, o que você busca? A palavra de Deus. Você vai fazer uma oração, o que vem? Um sentimento da palavra de Deus. Então, irmãos, não desista, entendeu? No meio do sofrimento, se agarre à palavra. No meio da perda, do desânimo, se prenda à palavra. Porque a revelação de Deus para a igreja é a palavra. Então não vamos perder o alvo, não vamos perder o foco. O livro de Hebreus eu tenho justamente estudado por isso com a igreja. Para que a gente entenda que Cristo é superior a tudo, irmãos. Até os nossos problemas, amém? Te louvamos nessa manhã. Louvamos agradecidos pela revelação da tua palavra. Como a tua palavra é real para nós, como a tua palavra é viva para nós, como o hebreu diz, que a palavra de Deus é viva e eficaz e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Obrigado pela espada da palavra, Senhor. Ela penetra a nossa alma, ela descortina o nosso ser. Como Paulo diz, ela divide alma de espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir a intenção dos nossos corações. Espírito Santo, tu que tens a liderança do seu povo, traz discernimento para o nosso coração, de como seguir, de como criar nossos filhos, como cuidar dos nossos cônjuges, como guiar o rebanho do Senhor. Senhor, nos ensina, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Não é palavra de homem, mas é a sua palavra, Senhor. Por isso abençoa o seu povo em Angra, durante essa semana, que os irmãos se debrucem a palavra, se reúnem para orar e se lembrem da palavra, que cuidem dos seus filhos baseados na palavra, no trabalho se lembrem da palavra. Senhor, não nos deixe perder o amor pela palavra. Às vezes nós esquecemos que nós fomos gerados pela palavra. Por isso nos ensina, Senhor, passarmos o tempo que nos resta até a sua volta, Senhor, esperando, sendo confortados pela sua palavra, Senhor. Que nós oramos nessa manhã, gratos pelos irmãos. Visita aqueles que não estiveram conosco, vá ao encontro, toque seus corações, que depois eles possam ver e ouvir essa palavra e serem ajudados com tua palavra, Senhor. É o que nós oramos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Botou pra gravar de novo, você encostou aqui. Ah, é? Tinha pausado e você foi.